vamos usar um quadro Kanban, eu meio que nem lembrava muito o que que era, eu tinha visto alguma coisa por cima na faculdade e deixei de lado. Eu meio que, concordei, mas nem olhei o que que era, depois acabou a gente não implantando, né? E na época a gente tinha uma lousa bem grande na sala, dava para usar todo o espaço, né? A lousa ficava em branco boa parte da semana, né? E aí aqui no NTI, a gente, nessa busca de ferramentas, a gente acabou se deparando novamente, né, com o Kanban, já como ferramenta digital, né? E, e eu já estava usando o Trello, que é uma ferramenta assim já mais conhecida, né, no mercado, que ela trabalha com esse esquema também de um quadro, com listas, cartões, né? E eu cheguei a fazer um curso ali de produtividade, né? Então a gente se depara com uma coisa ali, às vezes não tinha nada a ver com o trabalho, mas acabou vindo a calhar, né? E aí eu falei, poxa, eu organizo minhas tarefas do dia a dia, né, minhas coisas pessoais, num quadro. Por que não levar a parte também do trabalho da nossa equipe ali de governança, né? Não como como um todo ainda, né? Ainda estava bem incipiente. A gente testou umas ferramentas, né? Eu descartei de início a gente usar um quadro físico, que a gente não tinha quadro lá na sala do. A gente, na verdade, nem tem uma sala, a gente já usa compartilhado um espaço com outra equipe, né? A gente não tem uma sala própria para poder levantar, conversar na frente do quadro, né? Fazer uma reunião rápida todos os dias, até para não atrapalhar a outra equipe, né? Que ela tem atendimento, tudo. Então a gente fala, vamos para o quadro digital, é uma forma da gente ter acesso a essas informações o tempo todo também, não precisa estar na sala para ver o quadro, né? Embora muita gente que use Kanban gosta muito do quadro físico, né? De ter essa interação das pessoas lá, levantar, você deixa no corredor do escritório, né? Da empresa e vai lá, bate o olho, né? E volta para a mesa. Então, são formas diferentes, mas que no fundo, né? É o que a forma de organizar as coisas que vale a pena, né? Então, feita essa introdução, vamos já começar um pouquinho, né? Deixar o papo de lado. Vamos ver aqui se eu consigo operar bem em duas telas aqui, né? Bom, é sempre importante a gente começar a enxergar o Kanban, Scrum, Design Thinking, são tudo ferramentas que, na verdade, elas servem para você olhar para si mesmo, olhar para o seu trabalho, para a sua equipe, além das tarefas e começar a refletir, a se questionar sobre se as coisas estão boas ou não, se dá para melhorar ou não, né? E aí, num dia a dia qualquer no trabalho, a gente sempre vai se deparar com algumas coisas, né? O que que a gente precisa fazer até o final da semana, até o final do mês, ou até o final do dia, né? A gente precisa saber se. Fala, poxa, às vezes eu não sei quem está fazendo o quê. O cara está sentado do meu lado, é da minha equipe, mas eu não sei no que ele está trabalhando, né? E se uma tarefa precisa ser feita tá, tem prazo? Não tem. Então não tem prazo, não precisa ser entregue, né? A gente fica ali jogando para frente, né? Vai dando barrigada, né? Às vezes a gente também, isso aqui é uma coisa que eu sempre tento melhorar a cada dia, que é de fazer o que é importante primeiro, né? Às vezes, falar uma tarefa ali que não é tão importante, mas é mais fácil de fazer, eu vou lá e faço, né? E o que é importante mesmo, eu vou deixando para o final da semana, aí depois aquele sufoco para entregar, né? Você tem que fazer o que você não gosta e ainda fazer em tempo bem mais reduzido, né? E também saber quando, né, que essa tarefa, ou como e se ela realmente está concluída. Às vezes a gente faz uma parte, acha que está, mas depois vai ter que voltar a fazer a tarefa, né? Então, às vezes a gente busca muito a gente precisa ter mais essa clareza, né? Às vezes porque a própria tarefa não foi bem definida, né? Bom, mas aí para entender um pouco mais de como que é esse método mais utilizado, a gente precisa. O Kanban é uma forma, um método, né? A gente pode encarar como um método, mas ele não é o mais utilizado, né? Vamos ver aqui se essa é verdade ou não, né? Essa, esse termo, né, do o Go Horse, ele é muito conhecido, o pessoal que trabalha na área de TI, né? Principalmente os desenvolvedores. Na verdade, foram eles que criaram essa imagem, né? E assim, é isso, a gente
trabalha de um jeito, mas a gente não reflete sobre como estamos trabalhando, e aí a gente entra nesse ciclo aí que não tem fim, né? Só correndo atrás do problema, o problema persiste, né? Mais trabalho, a gente acha que mais trabalho é mais produtividade, e nem sempre é isso, né? Prazo, então, né, nem se conta, né? E ainda tem mais coisas, né, do Go Horse, que na parte, o pessoal do NTI gosta muito desse primeiro aqui, né, que se estiver funcionando, você não pode relar a mão, né, inclusive, eu já briguei muito com o pessoal lá do data center, porque a gente quer atualizar alguma ferramenta, algum software que a gente usa, e eles falam, não, mas vai dar problema, vai quebrar, e aí depois tem que recuperar, tal, e aí fica nessa coisa e a gente nunca atualiza, né. Esse é outro ponto de pular fora, né? Quando o barco começa a afundar, é muito clássico, né? Ou põe a culpa em alguém. E claro que o Go Horse ele é atemporal, né? Então, assim, o Scrum, Kanban, Design Thinking, até a gestão por processo, o Sérgio vai ficar bravo com isso. Mas, na verdade, é tudo modinha, né? Que o Go Horse ele sempre foi, né? E sempre será o queridinho de quem despreza a qualidade, né? Porque a qualidade ela nunca é pensada, né? É só fazer e vai cavalo mesmo, né? Mas assim, para falar de Kanban, né, a gente tem que contar a história. E aí, se eu for contar a história do Kanban, todo mundo vai dormir, né? Porque é um negócio demorado, né? A gente vai lá no fundo da história falar do sistema Toyota de produção, Just in Time, Kaizen, depois vem Lean, tem um monte de coisa. Até quem tiver interesse em entender um pouco melhor disso, é até legal a história. Você é só procurar, tem lá tem até em português é um vídeo bem antigo, mas é uns 18 minutos, né? Até tinha pensado em colocar, mas falei, não, acho que o pessoal vai embora, né? Então, assim, bem brevemente, né? Do Kanban, então, como eu falei, ele está ligado ali surgiu junto no sistema Toyota de produção, né? Para quem não sabe, a Toyota começou lá com a produção, a mecanização de teares, né? Que era uma fábrica da família, uma indústria, né, de tecelagem. E aí, assim, hoje o Kanban tá bem popular, de uns 5 anos para cá, ganhou, né, um espaço maior também, mas ele é lá dos anos 40, né? Então é inimaginável algo durar tanto tempo assim, né? O cara mais conhecido é o Taishi Ono, né? Que ele era ali o engenheiro que trabalhava a parte de negócio da Toyota. E ele tirou essa inspiração, né? Que dá uma observação mesmo, né? De como que um supermercado organizava suas prateleiras, né? Que aí acho que fica um pouco mais fácil de entender. Mas só um ponto, o Kanban ele tá muito tem muito essa imagem ligada aos meios de produção, né? A gente não é o nosso caso, mas a gente consegue fazer uma analogia aí legal, né? Uma adaptação para o nosso caso, né? Então é aquele esquema de como o supermercado, por maior que seja o supermercado, a gente não consegue ter um estoque gigantesco ali, né? Que aí a gente sempre tem que fazer a reposição. Então a gente só vai colocar o suficiente para ter uma grande variedade de produtos, né? Às vezes variações do mesmo produto, marcas diferentes para um produto semelhante. E aí, conforme vai tendo a demanda, os clientes vão e retiram, a gente geralmente faz aquela reposição, né? Acho que tem alguns atacados que faz a reposição em tempo real ali, chega com a empilhadeira no meio do corredor e você que tem que desviar. Nesses dias eu fui no roldão e eu quase fui atropelado pela empilhadeira. Agora, outros supermercados, igual do interior, é feito no contraturno, né? Então, fechou o supermercado, entra a galera da reposição, né? Vai tirar os produtos que estão perto de vencer ou estão vencidos e vão repondo, né, até chegar no limite do estoque da gôndola, né? Então a Toyota ela pensou nisso, né? E aí ela criou um esquema de um cartão, né? Que tem o nome de Kanban, né? E é daí que vem a origem, né, do nome, né? Que é alinhar esses níveis de estoque com a demanda real, né? Dos materiais utilizados nos automóveis. Inclusive, nesse vídeo que eu citei da história do sistema Toyota de produção, ele mostra que às vezes a produção parava porque determinada peça não estava ali disponível para o cara colocar no carro.
E aí tinha estoque de outras peças até sobrando de outras peças, mas de uma determinada peça não tinha, e aí tudo parava. Né? Então, da observação ali do gargalo que criou aquela falta de uma peça, travou toda a produção. Né? Aí eles pensaram numa forma de ir controlando esse estoque. É igual mais ou menos em obra que a gente já acompanhou assim, o pedreiro tá lá fazendo, levantando a parede, aí quando acaba a massa que ele vai falar, "Ah, acabou a massa, não tem como mais colocar um tijolo, né? Então por isso tem que ter um ali, um mestre de obra, alguém acompanhando, né, um encarregado para saber, ó, não, eu preciso pedir areia para já ir fazendo ali a massa, enquanto ele vai colocando os tijolos, né, vai assentando. E o importante no Kanban é isso, é você olhar o fluxo de trabalho, né? Etapa por etapa, como vai sendo feito o processo. Vocês vão observando que tem tudo a ver com gestão de processo, né? Às vezes a gente pensa, não, processo é uma coisa, forma de organização do trabalho ali no um quadro no Kanban vai ser uma coisa totalmente diferente, mas tem muito a ver, viu? Então, assim, nesse caso da Toyota, né? Cada trabalhador ele comunicava o nível do material que estava ali em tempo real, né? Passando um cartão que tinha uma cor definida entre os times, conforme o processo ia seguindo, né? Então, assim, quando estava vazio o estoque, ele passava esse cartão em vários níveis, né, que tinha de estoque, ele ia passando o cartão. Então, se tinha uma informação ali, em tempo real, se precisava repor se estava acabando o estoque ou se já tinha acabado o estoque de determinada peça em um específico ali, num ponto específico da produção. E aí, como eu falei, né, então esse processo, né, de você só colocar você só ter a mão de obra e também os materiais, né, as peças necessárias para produzir aquele conjunto de itens. Você não ter um estoque a mais, porque, né, na gestão o pessoal sempre fala que estoque é dinheiro parado, né, e uma fábrica não quer correr esse risco, ela quer ter o dinheiro ali para girar, para fazer mais vendas, né, comprar o insumo só quando necessário, né. E aí se conecta bem com o esquema do Kaizen também, né, que é o de melhoria contínua. Então, assim, você junta essa parte o estoque ser sempre assim pontual para o que vai ser produzido, mas também o lado das pessoas, você falar, eu vou ter funcionários só para fazer esse trabalho, né, para não ter uma mão de obra ociosa ou uma etapa de processo que não agrega valor ao produto, né? Então tem toda sempre olhando para o processo, para as pessoas e melhorando, né? Não tem, é sempre contínuo, né? E como benefício que o Kanban, né, proporcionou nesse case aí da Toyota, né, essa melhoria da comunicação, né, através dos cartões e esses cartões mostrando, alertando sobre níveis de estoque, né, esse melhor entendimento, né, de quais peças precisam ser repostas, né, e quando isso deve acontecer. Esse que também é interessante de você poder estimar em quanto tempo você vai zerar seu estoque ou quando você precisa realmente colocar peças novas ali na pilha para o trabalhador pegar e colocar dentro do produto, que no caso era o carro, né? Aí que vem os processos, né? De você padronizar cada tarefa e o seu processo. Cada procedimento você tem, aí tem aquele de você ter um padrão de operação, né? Para cada processo. E também a redução do desperdício, né? Que está ligado lá com o link, essa gestão eficiente e enxuta, né? De você só trabalhar naquilo que realmente precisa. Eliminar todo tipo de desperdício, de equipamento, de matéria-prima, mas também de mão de obra. E aí também quando fala de Kanban, às vezes gera um pouco de confusão, porque tem um Kanban que é o cartão, né? O sinalizador que foi passando, que vai sendo passado em cada etapa. Mas também tem o sistema Kanban, que é esse do sistema Toyota de produção, né? Que você pega os cartões e implementa dessa forma, de você ir organizando, coloca os cartões num quadro, você sabe como que ele está andando. E também tem o método Kanban, que é o que a gente vai ver mesmo, né? Que é criado pelo David Anderson, né? Que é essa forma de trabalho que encaixa não só no meio de produção, né? Mas aí tudo começa com um simples post-it, né? Talvez não o post-it que a FBC compra, muitas vezes é aquele que não gruda, né? Ou ele enrola.
E aí, pode ser da 3M também, que é conhecido como o primeiro, né? Que dizem até que foi feito por acidente, que era para ser uma cola que durasse, né? Então ele ia grudar mesmo, mas aí ele ficou uma cola que você consegue tirar e colar no outro lugar de novo, né? O mesmo cartão. E aí é dessa maneira que começa, né? Ah, você tem um bloquinho com vários post-it e aí você dá asas à imaginação. Mas a gente também às vezes usa de maneiras assim diferentes, né? De você usa esse modelo híbrido, né, de gestão. Você fala, vou anotar aqui tal tarefa e vai colando. Ou então você tem aquele negócio no Windows lá na área de trabalho, você vai colocando os seus cartões digitais, coloca cor diferente, né? Aí depois passa um tempo, você praticamente não enxerga mais aquele post de tanto tempo que ele ficou ali, né? Você já faz parte do cenário, né, da decoração. Mas também tem jeitos um pouco errados, eu não diria errado, mas diferentes de usar um post-it, né? Teve um tempo atrás que virou meio moda você trollar, né, os seus amigos com esse tipo de brincadeira, né? De cobrir todo o carro com post-it. E o trabalhão que dá, e pior que não tem um post-it que tem um escrito, né? Ele tá só realmente enfeitando, né? Mas aí quando começa a ficar um pouco mais sério, é mais ou menos nesse formato, né? Você tem um quadro, pode ser esse com papel pardo, pode ser um de cortiça, pode ser uma lousa, né? Pode ser na parede, no vidro. Isso é o que encaixa melhor, né? E o que permitir também. E aí você cria as colunas, né? Que seriam etapas, né? Você tem os cartões que você vai movimentando ele de um lado para o outro, né? Que ele é como se ele fosse mudando de status, né? E aqui é um pouco, basicamente ali o to do, né? Que é o a fazer, aí tem uma parte de checagem e o feito, né? Assim, ele é bem elementar esse modelo. Aqui já tem um pouco mais completo, né? Que o pessoal foi organizando, né? Ah, tem a coluna fazer, fazendo, feito. Aí tem de problema, você pode criar uma coluna para falar, se tiver algum problema, eu vou puxar ele para cá, porque ele fica bem evidente que está tendo um problema. O não planejado, que é uma coisa totalmente aceitável. Às vezes aparece uma demanda ali e tem que fazer, né? Não tem jeito. Às vezes acontece, e aí é bom que já fique em evidência também que teoricamente, ele vai ser uma tarefa que vai ser exigido um esforço maior, atenção e deixar as outras um pouco de lado, né? E tem o do checado. Se vocês observarem, só deixa, é importante deixar a tela cheia, né? Tem um pininho que fica aqui no meio da tela, só para poder. Que tem algumas figuras que vão ficar, eu acho que um pouco pequenas se ficar com a tela reduzida, tá? E aqui, se vocês notarem, tem diversas pessoas foram escrevendo, né? Então já demonstra que é um quadro bem colaborativo, né? Tem caligrafias diferentes aqui, formatos de escrita, né? Então já dá para saber que é um trabalho feito a várias mãos, né? Bom, então, como eu falei, método Kanban, né, que é o foco dessa parte do treinamento, né, que é essa abordagem, né, de você olhar para o fluxo de trabalho, né, então ele precisa ser visual, ele precisa aparecer para todo mundo, né, então você pode usar um quadro físico ou um quadro digital, né? Como eu falei, a gente optou pelo digital pela facilidade, de você não precisar ficar colando também, ficar reescrevendo digital. E bom que a gente, nesse período aqui em trabalho remoto, a gente não ia conseguir atualizar o quadro, né? Talvez a gente não teria nenhuma cópia e falar, vamos ter que lembrar o que estava lá no quadro, né? E é uma forma, então, de se planejar, mas também de acompanhar o andamento das tarefas, né? Que eu acho que é a parte principal. De você ter um lugar único que você planeje e acompanhe o andamento da tarefa, né? Bom, e o método Kanban, ele propõe essa utilização, né, de cartões, né, que no caso são os post-its, né? Pode ser o genérico também. Se for digital, não tem como ser, né? Todo lista de cartões, então eu consigo organizar os cartões, né, em listas, e aí eu consigo gerenciar de maneira visual, né?
de uma forma bem prática. Eu tiro o cartão numa coluna, colo na outra. No caso, num sistema, você só vai, clica, segura e arrasta para a coluna seguinte, né, que seria uma etapa seguinte do processo. Então você tem essa visão bem completa da execução do processo, né? Eu acho que, se eu não me engano, nessas lanchonetes aí, o McDonald's, eu vi isso também num laboratório que tinha um quadro de Kanban dos pacientes que iam lá fazer raio-x, tinha lá quem estava na fila, né, tinha um cartãozinho para cada um o que era, né, o que ele ia fazer de raio-x, e aí o cara vinha e arrastava, né, falava, isso aqui está em andamento, né, aí depois ele concluía. Eu até fiquei trocando ideia com o cara lá do raio-x sobre isso, a forma de trabalho, como que facilita, né, então ele já sabe o que está vindo, né, de trabalho para ele, o que ele já fez, o que ele está fazendo no momento, é uma forma bem simples, mas visual ali, que ajuda a entender, né, ele não fica escondido o trabalho, não sei o que está vindo de trabalho, né. Então, como eu falei, né, é baseado nos cartões e nas listas, né? Então, o foco aqui de lista é bem importante, né, se atentar que é isso, né, a gente chama de backlog. Eu acho que é a única palavra que vai estar aí em inglês, o resto é tudo português mesmo. Eu não achei um termo, seria uma lista de pendências, né? Basicamente uma tradução do backlog, né? É uma forma de você saber tudo que você precisa fazer, mas que não necessariamente você vai fazer agora, vai fazer daqui uma semana, mas é um lugar que se você pensou, já coloca na lista, né? É uma demanda que vai vir futura, ou pode ser que venha ou não, mas aí fica ali visual para você sempre lembrar, eu preciso pensar nessa tarefa aqui, né? Que um dia pode ser feita ou não. E as demais é tudo relacionado a fluxo mesmo, né? Do andamento o que eu em andamento ou fazendo a mesma coisa, a gente cada hora usa um termo, não é nada muito rígido, né? Aí o entregue, que também o feito, né? Então esses nomes são todos bem flexível nesse ponto, não tem um padrão, né? Não tem uma regra a ser seguida. Outros pontos também, né? No caso, cadê aqui? Ele fala isso. Essa parte do status, né, de cada tarefa você vai mudando conforme a tarefa vai andando, o cartão você tira e vai andando, né? Tem tudo. Então é sempre assim, é etapa a etapa, até chegar ao fim, né? De feito ou concluído, né? É tudo. É bem repetitivo isso, mas é para fixar realmente essa ideia do fluxo, né? E aí também uma coisa que, lá voltando um pouquinho do Kanban lá do sistema Toyota de produção, é esse esquema do sistema puxado, né? Então aqui a gente tem como se fosse um post-it, né? Então tem a organizar almoxarifado, que é uma tarefa que eu tenho. Então em um cartão, apenas uma tarefa, né? Senão para não ficar nada escondido ou um trabalho gigantesco em um cartão, ele vai ficar ali meses não a fazendo e o negócio não vai, fica aquela impressão de que as coisas não estão andando, né? Ou que tem muita gente envolvida, então é sempre bom a gente quebrar em partes menores, né? Quando é uma gestão ali de trabalho do dia a dia, acho que é importante para não ficar algo ali muito tempo, né? E aí, como trabalha com fluxo, então você tem essa parte de que um cartão eu só vou aceitar um cartão novo, né, se essa tarefa já estiver concluída. Então, eu posso limitar quantas coisas eu faço simultaneamente, ou uma equipe faz simultaneamente, né? Então, chegando o quadro Kanban, né, que vamos dizer assim, nosso espaço de trabalho, né? Eu tinha falado do David Anderson, né? Então, ele que criou esse modelo, né? E aí ele fala que tem 5 componentes, né? Então, assim, são os cartões, né? Que ele é o sinal visual, né? Que vai movimentando. Tem as listas, né? Que são as etapas de um processo. Uma coisa aqui que é bem legal é o limite de trabalho, né? Em andamento, que eu falei. Então, eu consigo limitar que a minha equipe só consiga fazer 3 tarefas simultaneamente, porque eu sei que é uma demanda grande, né? É um trabalho que é demorado, então eu não puxo o cartão para o afazendo se essa equipe já tiver com o limite atingido, né? Então eu consigo justificar, falar, ó, eu sei o volume de trabalho que a minha equipe trabalha.
consegue trabalhar. Eu não vou puxar nada além disso, então fica travado, mas você sabe que vai vir outras tarefas na sequência. Quando alguma sair daqui, já vem uma tarefa nova, né? O comprometimento, que eu acho que é muito importante, é uma coisa ali fora do escopo de tarefa mesmo, mas é comprometimento de equipe, de tirar o cartão do backlog, colocar no a fazer, fazendo e feito, né? Dele entender que ele precisa seguir esse fluxo e que ele vai dar velocidade para o time terminar as tarefas, né? E o prazo de entrega, que é importantíssimo também, a gente sempre está de olho para não deixar para qualquer dia eu entrego essa tarefa, né? Mas aí como usar o Kanban, né? Então é sempre a gente partir do simples, né? E o mais simples é a gente pensar nessas três colunas, ó, fazer, fazendo e feito. E aí a gente vai colocando as outras colunas para ir completando o fluxo e a gente vai entendendo. Sempre pensar nessa forma, melhoria contínua, né? Vou incrementando o meu processo, vou falando, não, ó, melhor não ter essa coluna, melhor ter mais uma aqui para entender, para ficar travado aqui, né? A gente sempre pensando, então não tem, não é uma coisa, não pode ser nem muito complexo de cara, né? Então a gente tem que partir do simples, né? E aqui é um exemplo bem simples, né, de como seria um quadro, né, do Kanban, apenas com essas colunas, né, o a fazer, fazendo e feito. Aqui como se eu estivesse gerenciando um setor, né, então eu tenho lá a atividade de organizar o almoxarifado. Aí eu solicitar um quadro de cortiça, eu coloco geralmente um termo, pode ser um verbo, né? Deixar claro que aquela tarefa representa. Acho que é muito importante para quem olhar já saber o que vai ser feito. Aqui no caso representando um movimento, né? Então eu estou movimentando essa de pagar nota fiscal para o feito. E é basicamente esse fluxo, né? É uma forma bem simples, né, de como gerenciar o fluxo de trabalho. E aí o foco, né, nas listas é bem importante. Aí, exemplificando, né, a gente vai dar uma complementada nesse básico aqui, né? Vamos ver como que fica, né? Então, assim, a coluna de backlog, né? Então, é essa lista que tem todas as tarefas, né, do projeto. E ela não é uma lista definitiva, tá? Conforme você vai fazendo tarefas, às vezes vai surgindo uma ideia, poxa, eu preciso fazer mais uma outra tarefa. Você vai e coloca ela no backlog. Ah, se ela já for, precisa ser feito logo, então ela vai ser puxada para a próxima coluna, né? Então, sempre pensa, né, nessa ideia é a lista de desejos, é o planos futuros, então tudo e não precisa se atentar a deixar muito claro o que é a tarefa, né? E nesse caso aqui eu coloquei treinamento Kanban. Só isso. Ah, quem vai fazer, como que vai ser a modalidade, quando, não precisa. Só coloca a informação no futuro, quando realmente aí você vai trabalhando melhor essa ideia, né? É importante não perder a ideia, que às vezes a gente pensa, esquece, depois vai lembrar meses depois e já passou, às vezes, o momento oportuno, né? Próxima coluna, então, desse quadro é de elaboração ou de planejamento, né, de enriquecer a ideia, né? Então a gente vai. Aqui, se vocês notarem, eu já coloquei aqui esse ícone aqui, que é de que ele tem uma melhor descrição, né, do trabalho. Eu já melhorei também um pouco o termo, né, do cartão, o título do cartão, né, que estava treinamento Kanban, então eu mudei. Não, contratar treinamento de Kanban para a equipe. Já fica um pouco mais claro, né? Aí os detalhes vão na descrição do cartão, né? Que no caso de uma ferramenta, se você clicar no cartão, ele vai abrir lá uma caixinha, você pode colocar a descrição melhor do cartão. Nesse caso aqui, né, eu coloquei lá que o treinamento ele vai ter os tópicos essenciais. Cadê aqui? Que ele tem que ter como tópico a gestão visual do fluxo de trabalho e melhoria contínua, né? E também que todos os servidores vão participar do treinamento numa turma única, né? Então a gente consegue já, a ideia vai ficando um pouco mais clara do que é aquela tarefa, né? Aí depois, quando o cartão for movimentado para o fazer, aí é importante se atentar a algumas coisas, né? É, principalmente assim, quando que eu vou terminar, né, essa tarefa? Quando que ela deve estar pronta, né? Ali já dá para já ter uma estimativa de conclusão. E quem que está envolvido quem está fazendo essa tarefa, né? Então a gente consegue
colocar, no caso da ferramenta digital, a gente coloca, geralmente tem um avatar, né, que a gente chama lá, que tem o desenho da pessoa ou a foto que ela coloca, a gente consegue colocar uma data, né, então a gente vai enriquecendo o cartão, trazendo mais informações, o processo vai ficando mais claro, né, então a gente já consegue ficar, a organização vai ficando melhor, o planejamento de tudo, né, a cada etapa vai se incrementando também, né, a mesma tarefa. E aí no fazendo, né, que é o em andamento, a gente consegue trazer um pouco mais puxei o cartão, então eu comecei a fazer. Aí é interessante que a pessoa que está fazendo o cartão, ela sempre deixar claro o que ela está fazendo no cartão, né, daquela tarefa. Então, assim, o recurso de comentários é muito importante. A gente pode usar também checklist dentro da ferramenta, que é você esmiuça um pouco mais das tarefas, sub-etapas daquela tarefa, né? Para que quem bater o olho já vai saber, olha, tem 3 tarefas para fazer, ele já fez 2. Né? Ou então ele fazer um comentário, né? Que falar, eu entrei em contato com a empresa e falaram que vai ser o curso a partir de janeiro, né? Então aí, qualquer pessoa da equipe que bater o olho lá já vai saber que falar, já tem, vai ser só o ano que vem o curso, então a coisa vai ficando mais clara para todo mundo, além da pessoa que está fazendo, né? E aí uma outra etapa desse fluxo, às vezes a gente fala, poxa, teste é uma coisa muito para quem está desenvolvendo um produto, um software, né? Então, às vezes não cabe muito no nosso dia a dia, né? Mas a revisão acho que cabe, né? Então a gente uma segunda pessoa vai lá e verifica se aquele trabalho está realmente tá feito, né? Para ser considerado como concluído. Então aí a gente adiciona mais essa pessoa no cartão também. E também eu consigo colocar a tarefa, no caso aqui, quando eu fiz a revisão. Então eu posso trabalhar com a data de quando eu comecei a fazer a tarefa e de quando eu tenho que terminar. Né? Eu posso adicionar uma data, não, eu vou colocar uma data de quando eu fiz o teste. Aí é um acordo da equipe, né? Não tem o que é melhor para a equipe, né? Pensar de quando começou e terminou, ou quando fez algum teste, ou quando fez uma revisão, alguma coisa, né? Aí, no caso, quando terminar a atividade, né, é o momento ali de realmente de comemorar. Acho que a gente precisa olhar muito isso. A gente às vezes faz as coisas e não celebra isso, né? De olhar para falar, poxa, a gente conseguiu fazer como equipe, né? A gente só fica, fala, fiz, e aí, próximo trabalho, né? Talvez a gente encarar de uma forma diferente, né? E aí você consegue colocar uma data que foi realmente concluído, né? Então a gente conseguiu terminar antes do prazo, né? E às vezes a ferramenta que a gente usa, ele deixa verdinho se você terminou antes do prazo, deixa vermelho se você terminou depois do prazo, então você consegue inclusive ver como é que tá a conclusão do trabalho do time, né, da equipe como um todo, né, como que se a gente está conseguindo fazer as coisas no prazo ou não, né, então trabalhar com datas é bem legal, eu gosto bastante, né, desse tipo de abordagem, até para a gente poder falar, poxa, ó, a gente não está conseguindo fazer no tempo, então vamos ver o que está acontecendo no processo, você vai olhando para trás, ó, tá demorando mais nessa etapa aqui. Então, vamos mudar alguma coisa aqui. Vamos eliminar alguma etapa. Vamos adicionar alguma outra para facilitar, para que a próxima seja mais rápida. Tudo é passível de observação, é, de melhoria, né? Eu acho que essa é a essência do Kanban, né? De sempre estar incrementando o processo, né? Não ficar preso, né, a um método de trabalho. E aí o quadro ficaria mais ou menos assim, né, no bem básico, né, só com várias tarefas, né, então eu tenho uma equipe grande, então eu posso ter infinitos cartões no backlog, né, em elaboração, talvez também muitos cartões, aí a partir do a fazer que entra o limite, né, que eu consigo, eu tenho aqui para fazer, tenho um braço para fazer 2 tarefas. Tem 3 tarefas menores, então dá para puxar 2 tarefas para fazer hoje, né? Então eu venho aqui, puxo uma, vou dando andamento nela, puxo a outra, vou fazendo, então é tudo questão de ajuste conforme a demanda, o tamanho da tarefa, né? Você consegue estimar ali se ela leva muito tempo ou não. E aí uma forma de incrementar isso, né, que a gente colocar um pouquinho que eu falei lá, coloca a data, coloca
a fotinha da pessoa, que você atribui aquele cartão a uma pessoa, você coloca um checklist para ter mais detalhes da tarefa, você pode colocar uma cor diferente no cartão. Eu particularmente não gosto, eu gosto de trabalhar com cartão normal e eu trabalho com as etiquetas, né, como se fosse aquela etiquetinha que a gente usa para processo, né, para saber onde que está cada parte dos eternos volumes, né, dos processos de compra. A gente coloca uma etiquetinha e põe o nome, né? A gente consegue categorizar um pouco mais, né? Ah, eu vou colocar uma etiquetinha de urgente, ou então eu posso classificar por tipo, né? Ah, contratações, o outro vai ser gestão de TI. Então eu vou lá e coloco cada tarefa, eu posso colocar uma ou mais categorias, né? Etiquetas que vão ser categorias que eu vou classificando a minha forma de trabalho. Mas você pode tirar, colocar de outro jeito, tudo é muito flexível, né? Então, assim, eu vou levar vocês para o quadro, né? Que acho que é importante também mostrar um pouquinho. O Sérgio falou do link, né? Mas não precisa entrar agora, porque também o sistema está um pouco lento. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu preciso só mudar o compartilhamento Tem aqui. uma dúvida aí, Hélio, no chat aqui, Ah, a boa, Sérgio. Carla. Ela perguntou sobre por você explicar um pouco melhor sobre os cartões do backlog, a função deles, Ah, significado. sim. Vamos lá. Carla, né? Deixa eu ver aqui se eu Isso, volto. Carla. Então, cara, o backlog, ele, assim, eu entendo ele como uma lista de coisas, de tarefas que você pretende fazer um dia, mas que ele não necessariamente tem que começar imediatamente, né? Ou para hoje, ou para amanhã, semana que vem. É a etapa zero de uma ideia de coisas que você tem para fazer, né? Falar, eu quero contratar um curso de gestão de processo. Beleza. Mas assim, tem prazo? Não. Ah, mais para frente, talvez para melhorar o processo, a gestão de processo no meu setor. Então você só deixa lá o cartão, né? E um dia você fala, não, acho que agora está na hora de fazer. E aí você puxa para elaboração aí que você vai definir um pouco melhor é um curso de gestão de processos que tem que ser lá tem que usar o BPMN, né, que é a notação de gestão de processos, tem que ser um curso básico para todo mundo ser nivelado no mesmo, né, no mesmo nível, que tem que apresentar uma ferramenta que faz o desenho que eu consiga lá, vai ter que ter tem que ter uma introdução ao Visage, como que eu crio o raia, como eu crio cada elemento de início, de tarefa, de fim, de condição lá, se isso, se não, faz aquilo. Então, o backlog ele é bem incipiente, é só para você realmente ter uma lista de ideias, de coisas, de tarefas que estão longe, mas é importante você ter. É uma listinha, é o papelzinho que você fica guardado na mesa ali de coisa para fazer, né? Que não necessariamente vai ser feito agora, né? Então, não tem muito. Tem muita gente que começa direto no a fazer. Só que ali é a coisa mais imediata, né? Acho que para separar, para não ter muita coisa no a fazer, que às vezes você nem precisa fazer aquilo naquele momento, você deixa no backlog, né? Ele fica ali reservado para uma hora você puxar, detalhar melhor, que às vezes você precisa detalhar o que você precisa fazer hoje. Né? Às vezes você não precisa detalhar uma coisa que você vai fazer daqui um mês, 2 meses, daqui um ano, né? Então você vai deixando ele ali de lado, mas conforme você fala, ó, tá chegando perto, você vai lá, arrasta ele para elaboração e coloca no. Já vai detalhando melhor o que você quer fazer. É Bom, uma oi. estratégia possível, Hélio, que pode ser adotada, é quando normalmente algumas áreas fazem a chuva de ideias lá, né, o brainstorm. E E aí surge uma série de projetos, uma série de ações que precisam ser feitas e normalmente não dá para você atacar tudo de uma vez, né? Então, você deixa algumas ideias que às vezes são importantes, mas que não tem como fazer num primeiro momento no backlog, e você começa a dar mais celeridade às outras, mais andamento às outras, né? Então, é também uma estratégia que pode ser utilizada nesse ponto de vista. E tem uma outra pergunta também da Carla aqui, a respeito do cartão elaboração. Ela pergunta se o cartão elaboração também não tem um prazo. tá, perfeito, Sérgio. Acho que é isso mesmo. A gente
O brainstorm, né, às vezes ele é constante, então ele vai sempre gerar alguma coisa, alguma ideia, alguma proposta, né, de melhoria, de projeto. E assim, a coluna a lista, né, do backlog tende a ser a maior, né? Porque ela vai juntando ideias e às vezes tem coisas que deixam de fazer sentido, então você vai lá, tira o cartão, né? No caso, numa ferramenta você arquiva ou exclui o cartão. Então, assim, vai ser bem desse jeito, né? Aí com relação a outra coluna aqui de elaboração, né? Tá, assim, de prazo, assim, de sair, não. Eu diria que é intermediário ali entre o eu vou realmente fazer e o um dia eu vou fazer, né? Então eu consigo. E talvez é quando a ideia está amadurecendo um pouco mais, né? E não necessariamente também já vai entrar para fazer. Às vezes você já fala, poxa, acho que podemos fazer, né? Então você começa a detalhar melhor o que que é a tarefa. Então acho que é uma forma. Tem gente que faz tudo junto, backlog e elaboração, né? Você vai alimentando ali o backlog, mas aquilo que você tem uma prioridade maior, você deixa o cartão mais em cima na lista, né? E os de baixo vão sendo tem menos prioridade. Mas aqui é uma forma de você até separar, falar, ó, tá em elaboração, então já tá meio ali, já estamos querendo fazer, né? Então é só uma dinâmica de trabalho. Mas é importante que quando está em elaboração, né, você trazer muito mais informações de como você quer fazer, talvez até de já ver quem que vai fazer, então você já vai aquecendo mais para puxar para quando for fazer realmente ele você ter braço, ter condições de fazer, né? Para você não puxar o cartão para o a fazer e aí depois, não tinha ninguém para fazer, não deu tempo, faltou dinheiro, né? Então, acho que é importante pensar nisso, né? Quando vai para elaboração, ele não necessariamente vai sair direto para fazer, mas ele já é uma etapa de amadurecimento da ideia, né? Tem mais alguma? De nada, cara. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Não, tudo certo. Tá, deixa eu ver como é que eu faço para mudar. Você sabe, Sérgio, como é que eu mudo de janela? Acho que você tem que parar de compartilhar e compartilhar de novo, né? Isso, para de Bom, compartilhar e compartilha outra. tá. Seleciona outra. Apareceu aí? Vamos ver, acho que não, Tá né? abrindo. Abriu. Aí, deixa eu fixar aqui que aí eu sei que eu tô falando. Belezinha. Bom, esse aqui é o Kanban da UFABC. Ele não é essa bagunça para todo mundo, né? Na verdade, é que eu tenho vários cartões que eu estou envolvido aqui. Ele vai aparecer essa tela vazia, né? Você tem que adicionar um quadro, né? Então ele. E aqui eu tenho quadros diversos, né? De formas de coisas que eu trabalho com o escritório de governança, mas também a gente já fez algumas ações de clima organizacional, então tá tudo. Tem coisa da central de serviços, né? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir esse aqui. Às vezes ele demora um pouquinho que ele fica carregando, mas é coisa de segundos, tá? Como é uma ferramenta que ainda está em implantação, né? A gente ainda tem muito a melhorar com relação ao desempenho, né? Esse aqui é um exemplo de quadro, né? Se vocês aqui tem aqui informações gerais que é como se fosse uma lista de informações para todo mundo poder ver, quem que está na equipe, como é que vão ser as reuniões, quando que vão ser. Eu vou colocando informaçõezinhas ali que ajudam na gestão do quadro também, né? O que que eu preciso entregar, tudo, né? Aqui nos requisitos e backlog, aqui está tudo que a gente precisa entregar, né? A ferramenta que a gente vai implantar da central de serviço, ela tem que ter todos os serviços existentes revisados, né? A gente organizou de uma forma um pouco diferente, e aí a gente não arrasta o cartão do backlog para fazer. A gente cria uma tarefa nova na fazer que ela atenda um desses requisitos aqui, né? Foi uma forma da gente pensar um pouco diferente para poder fazer todas as tarefas para que esses requisitos aqui sejam atendidos, né?
Então aí a gente já puxa os cartões aqui, aí vocês conseguem ver que tem tarefa que está atrasada, tem tarefa que estava estimada para ser iniciada e não começou, né? Então, enfim, a hipocrisia, né? A gente vê que acaba acontecendo, né? E aí a gente começa a olhar o que está acontecendo que está deixando o projeto parado, né? Ah, não teve nenhuma reunião para revisar o que foi feito, né? Ah, não teve um. O pessoal não informou por que a tarefa não ficou parada aqui. Olha o Sérgio aqui, ó. Vamos culpar ele aqui, né? Ele vai levar a culpa aqui dessa tarefa aqui, que os outros não têm foto. E aí depois aqui o que já foi feito, né? Ah, foi feito, tinha um checklist, né? Então a gente, se clicar aqui, ó, ele já mostra qual que era a data de início, né? Qual que era o prazo final para ser feita a tarefa e quando foi concluída, né? Então ela foi concluída no prazo, então ficou verdinho. Eu trabalhei também com etiquetas aqui, né? Ah, essa tarefa ela é relacionada à sustentação, né? Que é como a gente vai manter o software funcionando ao longo da sua vida, né? Aqui como membros, né? Então tava o Ângelo, eu também, né? Eu posso adicionar várias pessoas na mesma tarefa, né? Aqui eu tinha colocado uma descrição, né? Que tipo de estratégia que deveria, né, ser pensada, né? Ah, a gente vai fazer ela a cada 6 meses, né? Proativamente, a parte da aplicação e dos plugins. A gente conseguiu pensar em estratégias. Eu criei um checklist, né? De etapas que eu fui fazendo. E aqui eu anexei algumas coisas que precisava para documentar o que eu tinha feito, né? Que eu acho que é legal às vezes a pessoa, ah, mas como é que foi feito isso? Ah, dá um print na tela e coloca ali que é uma forma de garantir, né? E aqui ele fica um histórico de atividades. Eu, no caso, eu não deixei acho que nenhum comentário, mas eu tinha deixado aqui. Então eu comentei aqui de como que funcionou a atualização ali no Marketplace e tal. Então fica documentado a forma de trabalho, né? Acho que isso que tudo que foi feito da tarefa, se eu quiser, eu não estava nessa tarefa aqui, mas eu vi como que foi feito, quem que fez, quanto tempo que durou, acho que deixa tudo muito mais fácil, né, de acompanhamento. Aí eu vou voltar aqui para a tela inicial. Então, assim, para adicionar um quadro, depois vocês podem entrar com o login da FABC, funciona direitinho, tá? É só adicionar um quadro, colocar aqui quadro Kanban, você pode pôr um nome qualquer, não tem problema, tá? Se quiser mudar o nome também, é muito fácil, né? É só clicar aqui novamente, você pode renomear. E aí essa visão assustadora, né? De início você fala, poxa, não tem nada, não tem coluna, não tem cartão, não tem ninguém, não tem etiqueta. E aí que tá é o trabalho inicial que dá um pouquinho ali, né, canseiro, mas depois tudo vai fluindo bem, né? Então aqui você tem o quadro todo, né? Você tem aqui eles chamam de raia, tem quadro que tem raia, tem quadro que não tem raia, geralmente a raia padrão, default, né? E aí depois você vem aqui e você consegue adicionar listas, né? Então fala, vou criar a fazer. Você deu enter, ele já joga para o lado para você. Ah, vou fazer fazendo. E depois o feito. Terminou aqui, começa a criar os cartões, né? Ah, eu vou lá organizar almoxarifado, né? Ah, eu vou contratar curso de Kanban. Então aqui você dá um S que ele para de essa opção aqui de adicionar novo, né? Então você bem básico, né? Vou começar a fazer a tarefa, clico, seguro, né? E arrasto. Ele até dá esse fundinho aqui para você saber que está vindo realmente para essa coluna. Então você tem toda a mobilidade do cartão, né? É muito básico assim, né? Vamos ver, ele volta aqui, acho que ele volta. Então, aí que começa você a pensar, peraí, mas essa tarefa aqui, o curso eu não quero fazer agora, né? Então, falar, então vamos adicionar uma lista, né? Você adiciona uma lista aqui no final, né? Que é o backlog, mas o backlog está no final, né? Então, é o mesmo esquema dos cartões é com as listas. Você clicou, segura e você vem trazendo ele para o lado aqui, você consegue movimentar, né? Então, é bem simples de fazer. E aí você pode adicionar outros cartões, né? De realizar workshop.
Comprar um firewall. E você vai adicionando as ideias aqui, não tem limite, né? E só que fica bem básico, né? Então a gente começa a pensar, fala, poxa, o que que dá para melhorar aqui, né? Já que é uma ferramenta que tem bastante recursos, eu vou definir melhor aqui no backlog o contratar curso de Kanban, né? Então eu venho aqui, tem muita informação aqui, realmente, né, você pode pôr etiquetas, os prazos, né, a parte de pessoas, né, quem são os membros, quem que é administrador do cartão, eu posso, não é obrigatório, então, assim, fique à vontade para colocar realmente o que importa naquele momento. Se mais para frente você quiser colocar outras informações, não tem problema, tá? A partir de outros processos eu vou começar a colocar mais informações. É tudo aceitável, não tem erro, tá? Eu Olha, posso colocar um oi. oi, é só uma contribuição aí, nessa parte, por exemplo, só passando a respeito de utilização do quadro, quando, por exemplo, nesse momento que está membros, administrador e etc., tem até um pouco a ver com a pergunta do Arthur aqui, a respeito da atualização. O ideal é que a atualização da atividade, então a marcação do checklist, algum comentário, alguma coisa assim, sempre seja feita pelos membros, né? E aí você pode ter vários membros de uma determinada equipe, se você tiver o processo já bem estabelecido, você pode fazer a divisão na lista de verificação, cada membro é responsável por uma parte da lista e por aí vai. Mas esse solicitado por aí é bem importante também. Eu uso bastante isso quando chega algum pedido de serviço ou algo que você tem que fazer, que não necessariamente é um serviço, mas que envolva a sua área, que chega por e-mail. Então eu sempre coloco aí o solicitado por, porque a gente sabe de onde que vem essa demanda, né? Quando a gente faz o gerenciamento por e-mail é mais difícil, porque cada um tem uma forma de fazer, uns deixam marcar como não lida, outros usam outros É. critérios, mas esse solicitado por no cartão aí ajuda bastante. E aí você pode até na própria descrição, você pode colocar aí, solicitado por, e na descrição colocar e-mail recebido dia tal, porque aí fica fácil de você voltar lá no e-mail, ver a descrição dele, você pode copiar e colar o que tinha no e-mail lá, entendeu? Então é bem importante porque você consegue colocar todas as informações de uma forma bem visual nesse caso aí. Mas a atualização cabe aos membros. Essa lista de verificação, que o L está aí embaixo, como eu disse, você pode fazer a divisão das atividades, por exemplo, de um cartão com os membros, onde cada um faz uma pequena parte daquele cartão, através da lista de verificação. Então, por exemplo, se eu tenho 3 membros lá naquele cartão, você pode montar a lista de verificação e que é uma espécie de um checklist, e cada um tem uma parte desse checklist nessa lista de verificação. É isso, Felipe. Bom, muito bom, Sérgio. É isso mesmo. A visão do gestor é importantíssima aí nessa parte de demanda. Inclusive, pode colocar até aqui no recebido, você consegue colocar a data, né? Olha lá, eu recebi hoje, ó, o Sérgio falou isso há 3 minutos atrás aí, ó. Então, eu consigo colocar até a demanda, quando a demanda foi recebida. Eu acho que isso é importante realmente para a gente ir direcionando o trabalho. Aí o Sérgio, aí eu coloquei a descrição, né? Um pouco melhor do que é essa tarefa. Se eu quiser dar uma detalhada um pouco maior, né? Já que a gente não tem a coluna ali de definição, né? De melhoria do que é aquela tarefa, a gente pode fazer direto no backlog, né? Então eu posso inclusive colocar, adicionar uma lista de tarefas, né? Eu geralmente já salvo aqui você pode pôr um título, né? Posso colocar, em vez de lista de verificação, consigo colocar um checklist, às vezes é uma etapa, né? E aí eu consigo colocar um item, né? Já que eu vou contratar, eu vou colocar entrar em contato com empresas de treinamento, né? Aí eu posso pedir cotação. E aí conforme eu vou fazendo essa tarefa, eu posso ir marcando, né? Clica aqui no check, né? E ele já risca para você.
Eu posso fazer um anexo, né? Então, se eu consegui a cotação, vou lá e anexo a cotação aqui, já fica mais fácil para visualizar se caso for necessário, né? Ou então você pode pôr o link do share também na descrição. E aqui eu posso comentar também, né, alguma coisa se caso seja necessário. Nesse momento eu acho que eu não vou colocar nada aqui, como é uma etapa ali só de prospecção da ideia, então eu deixo ele um pouco, assim, um pouco mais em branco, né? Mas já com algumas informações. E aí, conforme imagino que todos estivessem aqui, eu vou puxar alguma coisa, poxa, eu tenho que começar a fazer essa etapa aqui do almoxarifado, né? Então já falar, essa aqui eu recebi, eu tinha recebido uma data anterior, eu já deixo aqui documentado, né? Eu posso definir aqui um pouco melhor o que que é o objeto, né? Eu deixo um pouco mais definido, posso colocar um checklist ou não de etapas que eu vou fazer, né? E eu posso também falar, já vou pensar. Então, se eu arrastar para o a fazer, já posso pensar também numa data, né? Qual que é o meu prazo final? Ah, vou deixar, eu tenho que fazer até sexta, né? Então já deixo aqui, 5 horas da tarde. Ele já fica marcando aqui para mim, né? Então, quando eu concluir que eu posso definir uma data, né? Ou quando eu começar a fazer, né? Então, já vou começar a fazer agora. Então, eu vou fazer depois do almoço, né? Eu não vou almoçar primeiro, garantir, né? Barriga cheia, trabalho rende. E aqui já deixo marcado que eu iniciei, né? E aí, assim, tô trabalhando sozinho aqui, né? Ninguém tá vendo meu trabalho, não tô interagindo com ninguém. Todo quadro eu consigo adicionar pessoas, né? E aí essas pessoas elas podem ser vinculadas a tarefas diferentes ou até a mesma, né? Então eu venho aqui esse menu aqui, hambúrguer, ele tem algumas informações. Você pode criar as etiquetas que você quer e adicionar os membros, né? No caso, eu tô aqui sozinho. Quando eu crio um quadro, eu sou automaticamente o administrador, então eu consigo adicionar pessoas, eu consigo criar as etiquetas, eu consigo excluir pessoas do quadro, então eu tenho um nível de permissão um pouco maior. Então eu tenho que ficar atento quem criar um quadro de trabalho pensar nisso, em colocar as pessoas, eu consigo também atribuir perfil diferente, né? Eu vou colocar aqui o Sérgio. Vamos ver, cara. Fábio. Aqui, eu já vou adicionar ele ao quadro. Às vezes dá um erro aqui, mas ele, se aparecer o ícone aqui, ó, já apareceu, ele só está falando para mandar um e-mail avisando que foi adicionado, né? Então eu posso colocar o Sérgio aqui, ele geralmente vem com esse perfil aqui, nessa permissão de normal, né? Que ele pode editar os cartões, pode ver os cartões, mas ele não pode alterar as configurações, que é isso que eu falei, de criar etiquetas, de mudar, acho que cor do cartão também ele não consegue. Eu posso colocar ele como administrador, mas o normal geralmente dá para fazer tudo que precisa. Caso precise de alguma coisa maior, pode colocar outra pessoa como administrador sem problemas. Mas também consigo colocar a pessoa que ela só consegue comentar os cartões, né? Ou então ele pode só atualizar os cartões, ele não pode fazer comentário, né? Então não pode ver os comentários, né? Então dá para pensar às vezes numa necessidade específica do quadro, adaptar isso aqui nessa parte de perfil, né? Então eu tenho o Sérgio já está no quadro, então eu vou atribuir uma tarefa para ele aqui, né? Esse aqui de organizar o almoxarifado, eu já vou vir aqui em membros e posso colocar ele aqui. Né? Se eu quisesse colocar, eu atribuir e-mails também eu posso colocar, mais de uma pessoa. Se eu quero tirar, vem aqui, clico, ele tira, né? Posso colocar um administrador, mas às vezes eu não vejo muita necessidade disso, né? Então ele já tá, a tarefa está atribuída. Aí o Sérgio pode pegar e movimentar o cartão, né? Então se eu quiser ver se alguém mexeu, né, no cartão, olha aqui, ó, esse histórico aqui de atividades do sistema, né, ele vai mostrando aqui, eu adicionei o Sérgio, né, a esse cartão aqui, né, o Organizar o Mox. Mas eu também posso, olha, eu tinha removido, né, me removi, então ele vai guardando o histórico de baixo para cima, né. E aí, se eu quiser deixar um comentário, eu posso
Se eu quiser deixar um comentário diretamente para a pessoa, né? Se tem mais de uma pessoa no cartão, eu digito o arroba aqui, ele já aparece o nome das pessoas que estão nesse cartão. Eu posso deixar um comentário aqui, ó. Avise quando começar, né? E deixo aqui o comentário, então ele já indica aqui no cartão também se que tem um comentário, né? Então fica visualmente, você já sabe quantos comentários tem o cartão, se tem uma descrição ou não, né? E se eu passo o mouse aqui, ele aparece para você já esse quadrinho aqui, né? Com a descrição que tem o cartão. E dá para melhorar mais um pouco também, né? Então eu posso ir movimentando o cartão do mesmo jeito, a funcionalidade continua. Eu quero já aqui tem o checklist, talvez a gente poder pensar, poxa, eu quero categorizar essas tarefas. Às vezes eu acho que está meio bagunçado, né? Você pode trabalhar com etiquetas, né? Ah, se você atribuir uma etiqueta aqui, você pode pôr um nome, além da cor, né? Então eu vi aqui, eu vou gerenciando as etiquetas. Aqui, eu quero que a verde seja planejamento. Todas as tarefas de planejamento eu vou atribuir a cor verde, né? Vem aqui e salva. Tudo que for de gestão de riscos, né? Que é uma coisa que a gente geralmente não faz, mas que é bem importante, eu posso deixar em amarelo. Eu tenho uma outra aqui deixa eu ver aqui, suprimentos. Tudo que for relacionado a suprimentos aqui que o NTI vai fazer, eu vou deixar em laranja. Então eu consigo depois, essa tarefa de almoxarifado, aqui está relacionado ao quê? Acho que só suprimentos, né? Então eu vou deixar aqui marcado a etiqueta. Eu posso adicionar outras. Inclusive eu posso adicionar outras cores, a mesma cor para várias etiquetas, assim. Tudo vai do gosto do freguês, né? E pode ficar muito organizado, mas também pode ficar muito bagunçado, às vezes muitas etiquetas, né? Mas isso é tudo, não ficou bom, tira as etiquetas, ficou, não, põe mais. E é muito fácil de colocar e remover depois esses elementos, né? Então vai ficando muito fácil de gerenciar, né? Então, movimentei aqui, já estou fazendo, né? Chegou, e aí depois quando chegar aqui, eu posso concluir também. Ele não muda automaticamente, né, para o concluído, né? Então eu tenho que vir aqui e definir uma data de quando eu concluir. Né? Vem aqui e coloco. Eu terminei agora. Né? Então eu venho aqui e salvo. E aí ele já indica que tem alguma coisa errada, né? Então ela começaria depois eu já comecei a fazer. Né? Então já fica um indicativo que alguma coisa não tá legal, né? Eu vou até remover isso aqui. Só clicar aqui no excluir. Então, quando precisar, eu venho aqui e atualizo. Assim, é bem básico. Mas ele ajuda muito a ir organizando as ideias. Começa assim, poucas tarefas, poucas colunas, vai colocando informação, fala, poxa, dá para colocar mais alguns cartões aqui. Esse aqui não ficou bom, né? Tem uma descrição meio incompleta. Vamos trabalhar com data? Vamos tentar. Testa, vê como que foi, volta a informação, né? E assim, essa aqui é uma gestão de dia a dia mesmo, né? Na parte da estratégia, a gente vai ver essa- esse conceito de transformar um processo, né, em um fluxo, né? Então ele não vai ser assim, o fazendo, vão ser etapas de um processo, né? De compras, vai ser uma coluna ali do é, levantamento das necessidades, a outra vai ser elaboração do termo de referência, a outra cotação. Então aí um cartão vai ser um processo de compra, né? Então esse processo de compra ele vai andando nas colunas que cada coluna vai ser um status desse processo. Aí você vai ter vários cartões que vão andando, né? Então, se eu for trabalhar com uma outra coisa, eu tenho que ter um outro quadro. Isso mesmo. Né? Se eu for gerenciar uma demanda diferente eu vou fazer sei lá, vou fazer a ficha catalográfica lá dos alunos, então eu vou ter que ter um quadro só para esse tipo de demanda também. Daria para fazer junto? Talvez não. Se você for determinar realmente com essas colunas como etapas,
aí não dá. Agora, se for num quadro mais genérico igual esse, do backlog, a fazer, fazendo e feito, dá para fazer. Aí seria legal usar cor diferente para determinadas demandas, etiquetas diferentes, né? Então, é, dá para começar num só, mas depois ir pensando e mudando, né? E que eu falei aqui de mudar a cor, dá para mexer aqui também. Ó. Cada cartão ele tem esse menu aqui de hambúrguer. Você consegue definir algumas coisas para ele também, né? Então, no caso aqui, a cor eu consigo definir uma cor diferente. Que ó, ele fica aqui em cima no título desse cartão expandido, mas o cartão aqui do quadro ele fica de outra cor. É mais uma forma de melhorar essa parte da gestão visual, de ir separando as coisas, né? E também, se quiser, vamos supor que tem um cartão que fala, poxa, a gente tá com dúvida, né, equipe, do que fazer. Você consegue, inclusive, inserir uma votação dentro de um cartão, né? Igual aqui, realizar workshop, né? Eu quero saber o que o pessoal acha, né? Então vem aqui, ó, editar votação. Esse, no caso, tem que ser o administrador do quadro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Quais os Só que, melhores temas para o workshop? então, o problema é que ele tem o. Esse aqui, ele é um tipo de votação de sim ou não, né? No caso Ah, aqui, ó, tá. fazer em 2020. A gente pode colocar aqui, aí eu consigo, né, permitir que todo mundo do quadro, né, no caso, se eu colocar todos os logados, todo mundo de fora de outros quadros vai conseguir também, né, mostrar quem votou em que, né, e consigo colocar falar, não, eu quero que o pessoal responda só até meio-dia 25, né, não vou ficar deixando muito tempo. Aí tem que colocar de novo aqui, fazer 2020, adicionar. Então aqui, ó, e fica esse indicador aqui, né, para baixo, para cima. Aí, no caso aqui, ó, eu e o Hélio vou votar a favor. Vamos fazer esse ano. Né? Então já fica aqui um indicativo de votação, né? Que teve uma pessoa votou, né? E aí a equipe pode ir votando e vai aparecer aqui quem votou em que, né? Acho que eu desmarquei, na verdade, né? Não, quero mudar o meu voto. Então ele sabe que o total de dois são duas pessoas que estão dentro do quadro, né? Se eu adicionar mais pessoas, vão poder votar. Mas aí, dado o prazo, eu não consigo. Assim, é uma funcionalidade que ela vai ser pouco utilizada, mas é bom ter em conta, às vezes, precisar ter esse tipo né, de abordagem. Aí o Sérgio votou contra, né? Então aí fica já o placar aqui até empatado, né? Então é uma forma de pensar sobre a tarefa, né? Hélio, eu tenho uma pergunta aqui do Arthur. Diga aí. Ele pergunta assim: esse cartão pode ser importado de outros quadros? Por exemplo, temos diversas divisões e algumas tarefas caminham entre as divisões. Imaginando que cada divisão tem um quadro Kanban. Assim, é possível trazer esse cartão com as tarefas exportadas para os quadros de backlog dessas demais divisões? Como vocês fazem a interação entre esses setores? Eu tenho um exemplo aqui, de como eu faço da coordenação de gestão e planejamento. Mas aí é só uma coordenação, né? Mas tem várias funções dentro da coordenação. No caso, Arthur, você pode fazer sim a movimentação ou cópia de cartões, né? Só que assim, se você fizer uma cópia de cartão, quando você atualizar um, não atualiza o outro, que ele é só uma cópia e você pode até mudar depois o título do cartão e etc. E se você vai movimentar, você tem que movimentar para um quadro em que você também esteja. Você não consegue movimentar, por exemplo, digamos, você é do administrativo e você tem, sei lá, o setor de suporte, como lá no NTI. O suporte tem o quadro deles lá, que organiza as atividades dele. E aí eu tenho uma atividade que vai sair do administrativo e vai para o suporte. Eu não consigo pegar a minha atividade e encaminhá-la para o suporte, sendo que eu não. Uma possibilidade para isso seria ter um quadro de transição, né? Com as áreas lá. Então, por exemplo, cada área teria o seu backlog lá, e onde estariam todos os servidores, por exemplo, da biblioteca,
E aí vai ter o backlog. Então, você acabou o trabalho da sua área, vai passar para uma outra. E aí você pega, tira da sua área e coloca no backlog da outra área lá. E aí, dentro dessa outra área, vão ter os servidores daquela área que eles vão ver o backlog lá do, da área deles, né? E eles vão saber o backlog ou a fazer, não sei, alguma coisa assim, que as áreas vão conseguir enxergar aquele cartão, entendeu? Poderia ser uma possibilidade. Aí o que que essa pessoa vai pegar? Vai fazer naquele cartão, lá onde vai estar o a fazer, lá, o backlog, ela vai clicar naquele cartão, como o Hélio estava mostrando ali no sanduíche ali, e vai clicar em mover para a área dela, entendeu? Então, mover cartão, isso. E aí você consegue fazer essa movimentação, entendeu? Então, na verdade, assim, é uma outra forma de você enxergar também. Você teria um quadro geral onde estaria todo mundo, e lá estaria o a fazer de todas as áreas, por exemplo. E aí essa passada de mão, né, esse hands-off aí, entre as áreas, ele é feito através desse quadro principal, entendeu? Então sai de uma área, vai para outra. E aí todo o registro que você faz no cartão, né? Por exemplo, essa própria movimentação, o sistema registra, né? Então, tá vendo aí, ó? Tá mostrando o L aí, ó. Você moveu do quadro tal para o quadro tal, tal dia. A pessoa retirou do quadro tal e colocou no outro quadro tal dia. Ela atualizou isso aqui daqui para cá, tal dia. Então, tudo isso fica registrado em sistema, né? A gente. Isso ajuda porque, assim, às vezes a criação de muita angústia nas coisas que precisam ser realizadas acontece porque a gente não tem a informação. Se você movimenta para fora do seu quadro, você não perde o seu registro fica naquele cartão que você movimentou. Então, tudo que você fez antes está registrado naquele cartão. Só que ele não vai aparecer mais no seu cartão. O que você pode fazer também, uma possibilidade é você copiar. Por quê? Quando você copia, tudo aquilo que você fez anteriormente continua registrado no seu cartão, entendeu? E o teu cartão continua lá na tua área. E aí você você copia lá para aquele quadro maior, de todas as áreas. A partir desse momento, o cartão que vai ser atualizado é aquele que está no quadro maior. Você continua com as informações do seu, só que fica uma informação duplicada, assim, não vejo tanta função nisso, entendeu? Se o objetivo seria fazer todo o processo do começo ao fim, o ideal seria que houvesse um cartão só que fosse passando de mão em mão, né? É mais ou menos como ele explicou aquela hora lá da, que eles iam passando o cartão, lembra? E aí você pegava um cartão de uma cor, e aí você ia lá, olhava se tinha estoque, aí se não tinha estoque, você pegava esse cartão, colocava no outro lugar, pegava um cartão de uma cor diferente e informava o pessoal de compras que precisa repor o estoque, por aí vai. É mais ou menos nesse sentido, né, Hélio? A diferença é que a gente está num ambiente virtual aqui, né? Mas a lógica de trabalho, a lógica de execução, ela é muito similar ao que a gente faz de forma física. É muito similar, entendeu? Acho que o grande ganho aqui é a questão da informação, porque você tem a informação disponível para todos, né? E você tem o, a informação também clara para todos de como vai ser executado. A gente tá chegando no horário, Eli, se você quiser. Isso. Não, então, é bem importante. Imagina que a gente está num processo de compra, né, ou contratação de um serviço. A gente pode ter um quadro para contratação. Então, o processo, ele vai rodar tudo isso daqui, né? Era aquisição de ar-condicionado, né? Ele vai ser um dos processos de compra. Ele chegou no feito, ele vai ter um ciclo de gestão do contrato, né?
eu posso ter um outro quadro só de gestão desse contrato, né, ao longo dos 12 meses. Então eu posso copiar esse cartão aqui, para ele ser uma entrada nesse outro quadro de gestão dos contratos, né, do setor, ou eu posso movimentar. Às vezes, eu quero ter o controle de tudo que já foi feito de... Ele estando aqui no feito, ele não é para ele sair daqui, né? Eu posso copiá-lo como entrada no afazer de outro quadro, né? Mas aí fica muito ao gosto de como cada um quer fazer, né? Deixa eu só finalizar aqui, a gente já está no horário. Então, assim, assim, recapitulando alguma coisa, né, o Kanban, né, o método Kanban, ele tem como objetivo isso, de você sempre controlar esse andamento do fluxo de trabalho, né? Então, a equipe, ela vai estar de olho ali do que está sendo feito, né? Então, assim, a gente tinha comentado de revisar o quadro, né? Às vezes a própria pessoa vai lá e atualiza o cartão. Mas também pode ser, falar, toda semana a gente se reúne ali 10 minutos, 15 minutos para olhar como que está o quadro, o status, falar, ó, quem completou tal tarefa, vai lá e puxa. Né? Às vezes fica alguma tarefa para trás, às vezes a gente pensar o que, que a gente vai fazer, então vamos puxar do backlog para cá. Isso aí é tudo ajuste de equipe mesmo, né? Então, principalmente isso de pensar, falar, não vamos sobrecarregar ninguém com várias tarefas, sendo que não dá para fazer tudo de uma vez, né? E também, assim, essa parte de limitar, né, a gente já consegue bater o olho e falar, ó, essa tarefa está muito tempo naquela etapa. Se você ir atrás, falar, ó, o que aconteceu? A pessoa precisa de ajuda, precisa de mais tempo para concluir a tarefa, precisa de mais uma pessoa para trabalhar junto para conseguir concluir a tempo, né? Então a gente consegue bater o olho e saber se tá precisando de ajuda ou não, né? E principalmente isso de tornar visível esses obstáculos, né, esses gargalos. Às vezes uma tarefa ela demora demais porque fica dependendo de uma aprovação de alguém, de um e-mail, e aí a gente já sabe, ó, então temos que trabalhar nessa etapa aqui para ela poder realmente destravar, né? Ser sempre um fluxo bem com tem uma, né, ele seguir uma fluidez legal, né? Então, eu acho que nem todo mundo, né, vai estar aqui à tarde. A segunda parte do treinamento vai ser às 14, né, então a gente vai mexer nessa parte do fluxo de trabalho, né, do transformar um processo. Não precisa ser um processo todo definido lá bonitão, mas a gente pegar um processo e realmente pensar ele como um quadro, né, e botar a mão na massa também. Acho que tem uma demanda aí do pessoal da biblioteca. E aí a gente brinca um pouquinho aí, passar um momento aí de tensão, né? Perder o medo de usar a ferramenta, que a gente sempre fica um pouco ali, né, na defensiva. E gostaria de agradecer a todo mundo, né, pela atenção, aguentar eu falando aí 1h30 quase, um pouquinho de atraso. E se deixar em aberto, quem quiser, assim, aprender mais, a gente depois a gente passa por e-mail, tem um guia ali prático dessa ferramenta no site do NTI, assim, passo a passo o que precisa, como criar um cartão, como criar um quadro, como colocar etiqueta, colocar pessoas, assim, ele tá bem já detalhado, ainda vai ser aprimorado mais para frente, né, depois que a gente terminar esse ciclo aí de treinamentos. E assim, quem quiser também pode entrar em contato no chat aí do G Suite ou por e-mail também, que a gente pode conversar, a gente faz um meet aí com conversa também. Se for só dúvida, pode mandar também, a gente. né, Mas eu, né, o Sérgio também não ocupar ele de tanta coisa, já cuida das coisas do processo, né? E aí pode mandar dúvida, sugestão também, falar, ó, podia falar de tal coisa também no treinamento, acho que é legal também, né, dar um feedback. E aí é isso.